Tá? Então, quando você tem dois pontos, tá, no plano cartesiano, o segmento que os une é denotado assim, tá? AB. Esse é o segmento ligando esses dois pontos. E seja ômega contida em R2. Um subconjunto do plano. Nós dizemos que ômega é convexo quando o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam A e B pertencentes a ômega. Tá? Essa é a definição de ser convexo. Exemplo, você pega esse conjunto aqui, ó, esse quadrilátero, olhando para ômega como sendo o seu interior, esse conjunto é convexo. Por quê? Porque quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, quaisquer dois pontos que eu tomar aqui, o segmento que os une está contido em ômega, está todo dentro de ômega. Então esse ômega esse aqui é convexo. Mas esse aqui não, ó. Esse aqui não é convexo. Por quê? Se eu pegar esses dois pontos, o segmento que os une está contido em ômega. Mas se eu pegar esses dois, o segmento que os une não está contido em ômega. E precisa ser qualquer segmento, precisa ser, tá certo? Isso aqui tem que ser verdade, o segmento tem que estar contido em ômega, quaisquer que sejam os extremos do segmento dentro de ômega. Então esse conjunto aqui, ele é não convexo. Por quê? Porque há um segmento ligando dois pontos de ômega que não está contido em ômega. Tá? O feijãozinho, ó. Você pegar isso aqui, ó. Tá? Esse ômega aqui, ó, esse conjunto aqui, não é convexo. Por quê? Porque se eu pegar esses dois pontos aqui, o segmento que os une não está contido em ômega. Então esse conjunto é não convexo, tá? Esse conjunto aí também é não convexo. Agora, considere a seguinte situação. Sejam I contido em R um intervalo e F, vírgula. F, uma função definida em I, ômega, esse conjunto, ó, presta atenção que é o conjunto formado por todos os pontos do plano cartesiano R2, tais que x pertence a I, e o y é maior que ou igual a f de x. E G, o seguinte conjunto, o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que x pertence a I, e o y é igual a f de x. Então, vamos fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Você tem o eixo das abscissas, você tem o conjunto, o intervalo I, tá? Intervalo I. E aqui um limitante aqui para você entender, só levanta uma perpendicular aqui. E aqui você tem o gráfico da F. Tá? Aqui, suponho que isso aqui é o gráfico da F, a F definida em... Quem é esse conjunto ômega, graficamente falando? Quem é esse conjunto ômega? A parte de cima da função. Exatamente, a parte do plano ao longo do intervalo I que está acima do gráfico da função. Tá? Então, o ômega é esse conjunto aqui, ó.
Tá? Toda essa parte aqui de cima. É óbvio, um ponto de coordenada x, y, ele está em ômega se somente se o quê? O x, que é a abscissa, está em I, e a sua altura, que é o y, é maior que é igual a f de x. F de x é, né, se você pega um x aqui, xy, a abscissa, o f de x é esse tamanho, certo? E quem é o y? É a altura até o ponto. Então, o ponto só está nessa região ômega se o y é maior que ou igual a f de x. É a definição. Portanto, dá essa parte aqui de cima. Tá certo? E observe uma coisa. Então, deixa eu... aqui. Intervalo. E observe uma coisa. Nós temos o seguinte. Tem-se que... tem-se que, bem, o ômega é convexo, o conjunto ômega é convexo, se somente se, qual é a definição? A definição diz que o ômega é convexo, se e somente se, vamos lembrar, o que é que diz a definição? Se somente se, o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam A e B pertencentes a ômega. Mas é fácil observar o seguinte, pessoal. Isso é verdade se somente se o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam A e B pertencentes a G. Porque quem é G? Quem é G, ó? G é a parte do gráfico, é a porção do gráfico ao longo do intervalo I. G é esse pedaço que vai daqui para onde? Para cá. E é claro que, observe geometricamente, que o conjunto ômega é convexo, se somente se o segmento AB está contido em ômega, quaisquer que sejam A e B pertencentes ao gráfico. Não é verdade? Isso é verdade, porque se vale o de baixo, vale o de cima. Por quê? Porque observe, ó. Observe. Não precisa disso. Ó, tá aqui o I. O I, tá? Aí você tem, ó. Tá certo? Você pega A e B aqui. Pega a projeção sobre o gráfico, dá o quê? Um ponto A', B'. Para que AB esteja contida em ômega, é suficiente que a linha B' também esteja dentro de ômega, porque AB está acima de a linha B'. Correto? Então, se vale o de baixo, vale o de cima. Se vale o de cima, por força maior, vale o de baixo. Correto? Tá certo? Se você tiver assim, ó. Onde é que a parte de cima não é convexa? Se ela fizer isso, ó. Se ela fizer isso, a parte de cima, que é essa parte aqui, que é o meu ômega, né? Que é o meu ômega, em todo caso, é sempre essa parte de cima. Por que ela não é convexa? Porque eu tenho dois pontos aqui e o tal que o segmento que os une não está dentro de ômega. Tá certo? E isso vale para dois pontos no gráfico. Ó. Dois pontos no gráfico. Que o segmento que os une não está dentro de ômega. Entendido?
Então você tem essa desigualdade, você tem essa propriedade de cima, se somente se você tem essa propriedade de baixo. Só que eu quero expressar matematicamente esta propriedade aqui. AB pertence a ômega, qualquer que seja A e B no gráfico, que é a região G. E como é que eu faço isso? Observando o seguinte, ó. Tá? Observe uma coisa. Se os pontos A e B estão no gráfico, olha aqui, ó. Aqui, ó. Se o ponto A, B está no gráfico, é porque o A tem uma abscissa Azinho e a ordenada quem é? É o F de A. Se o ponto B está sobre o gráfico, é porque B tem uma abscissa Bzinho e a ordenada que? F de B. Agora, observe um parênteses aqui, ó. Dados A e B pertencente a I, com A diferente de B, tá certo? Aí B em I nessa situação aqui. I é um intervalo, F é uma função definida em I. Então, dados A e B I com A diferente de I, com A diferente de B, a função afim G de R em R existe tal que G de A é B. G de A é B não, G de A é F de A. E G de B é F de B, ela é dada por... Olha o que é que eu quero. Olha o que eu quero. Está aqui o intervalo I. Está aqui o ponto A. Está aqui o valor F de A. Certo? Está aqui o ponto B. Aqui o valor, digamos, F de B. A função afim que passa por esses dois pontos, ou seja, a função afim tal que G de A é F de A e G de B é F de B, cujo gráfico é uma reta, nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Ela é dada por, primeiro, o seu gráfico, o gráfico dessa função afim é essa reta aqui. A reta que passa por esses dois pontos. E qual é o coeficiente angular dessa reta? F de B menos F de A dividido por B menos A. Então é fácil ver, uma continha simples, um sisteminha que você resolve, que a função, isso não é adivinhação não, tá? Ela é dada por G de X igual a F de A mais, vou colocar dessa forma, já para você, ela é dada por F de B menos F de A sobre B menos A, vezes X menos A, mais F de A. Qualquer que seja o X real. É mesmo, Romildo? É. Calcule G de A. Quanto é que dá G de A nessa expressão? Isso aqui não é uma função afim? É uma função afim, ó. Que fica essa constante vezes X, fica A um certo número vezes X, mais uma outra constante, que é esse número vezes menos A mais o F de A. Veja, quem é? Me responda, quem é G de A quando eu calculo G de A? Quanto é que dá G de A nessa expressão? Quanto é que dá? Quanto é que dá G de A, gente? Porque isso aqui dá zero. G de A dá F de A. E quanto é que dá G de B? Calcula essa expressão aqui no B. Fica esse número vezes B menos A, esse número vezes B menos A. Quanto é que dá? Vai dar o quê? F de B menos F de A mais F de A. Quanto é que dá isso? F de B, morreu. Então essa, de fato, é a função afim cujo gráfico é essa reta. Tá certo? Esse azul é o gráfico da G. E se eu quero que para todo A e B,
esse ponto, esse ponto, o segmento ligando Azão, Bzão, esteja dentro de ômega, basta que o interior desse segmento, basta que todo segmento esteja o quê? Acima do gráfico. Qual é a condição necessária e suficiente para esse segmento AB pertencer a ômega, onde A e B estão no gráfico? Qual é? É que ele esteja acima do gráfico. E quanto é que ele está acima do gráfico? É fácil. Quem é essa medida preta? Quem é essa medida preta? Para um X aqui entre A e B. Quem é essa medida preta? Quem é? É o G de X. Que é esse valor aqui, ó. É o valor da função afim em X. E quem é essa medida vermelha? Quem é? F de X. Então, o que é necessário e suficiente para que o segmento AB esteja em ômega é que ele esteja sobre o gráfico. Mas o que é necessário e suficiente para isso é que G de X seja o quê? Maior que ou igual a F de X para todo X entre A e B. Então, assim, eu tenho essa propriedade se somente se o quê? Se somente se o valor F de X for menor que ou igual a quem? A G de X. Mas quem é G de X? É F de B menos F de A sobre B menos A vezes X menos A mais F de A. E essa desigualdade tem que ser verdadeira, quaisquer que sejam A e B em I, porque é para todo segmento, e qualquer que seja X entre A e B, que eu possa expressar de uma forma única assim, quaisquer que sejam A, B e X em I, com o quê? Com A menor que B e X entre A e B. Então, com A menor que X, menor que B. Entenderam? Então, quando isso acontece, essa região aqui, essa região ômega, será o quê? Convexa. Ou seja, o ômega é convexo, se somente se eu tenho esta desigualdade. E quando o ômega é convexo, o que é que acontece com essa curva? Ela tem concavidade voltada para cima. Essa é a definição de, não de concavidade voltada para cima, da função ser convexa em I. Então, daí sai a seguinte definição. E repare que eu não posso chegar e botar essa definição direto para você, senão você não vai entender nada. Eu preciso desse arrazoado aqui para justificar essa definição. Diz o seguinte: sejam I contida em R um intervalo, e F uma função. Nós dizemos que F, nós dizemos que a função F é convexa, a função é convexa, tá? Nós dizemos que a função F é convexa em I, quando, primeiro, o I está contido no domínio de F, ou seja, a função está definida em I, e vale a seguinte desigualdade. Que desigualdade? Essa desigualdade. Qual a desigualdade? F de X é menor que ou igual a F de B menos F de A sobre B menos A vezes X menos A mais F de A. E essa desigualdade tem que ser verdadeira, quaisquer que sejam A, B e X em I, com o quê? Não é quaisquer que seja, não é qualquer. É quaisquer que sejam A, B e X em I, com A menor que X, menor que B. Pois se isso acontece, eu tenho a certeza que ao longo de I,
cada segmento ligando dois pontos do gráfico está o quê? Acima do gráfico. Acima não, está. Cada ponto desse segmento está acima do gráfico ou sobre o gráfico. Porque é o quê? Menor que ou igual. Ou seja, se você pegar a função afim, qual é o gráfico da função afim?